salão de júri, que tem como tema o aborto do feto com microcefalia associada ao Zika vírus. Comunico a todos que se faz presente o professor Saulo Santos, os alunos do terceiro período de Direito do Unipam. E antes de começar, farei um sorteio para que os presentes possam incorporar o nosso corpo de jurados. Temos o nome de todo mundo aqui. Igor Matos. Carolina Veloso. Por favor, sente-se nas cadeiras. Luiz Fernando Coelho. Caio Ferreira. Eduardo. Tairone. Pablo. Então, antes de começar a discussão sobre o tema, eu vou conceituar algumas situações. Primeiramente, erros. Primeiramente, sobre o aborto. O aborto vem legalmente expresso no Código Penal, do artigo 124 ao 128. Eu vou citar alguns relevantes, que são o 124, que é o praticar aborto em si ou permitir que outrem o provoque. O objetivo jurídico desse tipo penal é a proteção da vida do feto. Então, o bem jurídico tutelado é a vida intrauterina. Pode ser um carrapato, mas normalmente é um mosquito, e esse mosquito é do gênero Aedes. Então, é o Aedes aegypti que transmite, e esse mosquito também transmite a dengue e a febre chikungunya, que também tem relação com a febre amarela, a febre do Nilo e a encefalite japonesa. Aqui temos também os países que têm Zika vírus na América Latina, que são esses todos de vermelho. O outro conceito é como a ação do vírus nos casos da microcefalia. Como o vírus age. O vírus passa pela placenta e vai acometer o tecido cerebral, de uma forma de desacelerar o crescimento dos neurônios e das células. E assim, o osso não cresce. O osso cresce de forma devagar, e aí tem a calcificação, tendo o cérebro, sendo que o cérebro não consegue crescer normalmente. Temos aqui como que é a infecção. A pessoa está infectada pelo vírus Zika. O Aedes aegypti pica a pessoa infectada e o mosquito fica infectado, aí sim ele pica outra pessoa e transmite o vírus Zika. Para começar o nosso debate, eu deixo a seguinte pergunta. É possível que se faça a interrupção da gestação de fetos que possuem microcefalia sem que haja a responsabilidade penal? Lembrando que o debate vai seguir a ótica dos princípios estudados em sala de aula. E eu chamo em seguida para a sustentação oral Patrícia Rodrigues, que disporá de 5 minutos a defesa contrária do aborto com feto
de feto com microcefalia. Eu vou expor argumentos contrários ao aborto de fetos que possuem microcefalia, começando a abordar pela Constituição Federal, que no caput do seu artigo 5º assegura o direito à vida a todos e a obrigação do Estado fazer uma prestação positiva e negativa nesse sentido, sendo que negativamente de não retirar a vida, de não permitir que essa vida seja retirada. E na prestação positiva é resguardar a integridade, a segurança e o bem-estar. Proteger a vida e dizer não à legalização desse aborto é um desafio na atualidade, diante do conflito. Abordando pelo Estatuto da Criança e do Adolescente, a proteção de toda criança é garantida e o apoio à gestante é garantido no artigo 8º. No artigo 4º, nos diz que é prioridade absoluta da criança e é dever da família, da sociedade e do Estado protegê-la. A criança, no caso o feto, está em condição peculiar de desenvolvimento, seus interesses têm que ser resguardados, de acordo com suas características, suas habilidades e suas necessidades. Agora, eu vou começar falando dos princípios do direito penal, que é o ponto mais importante. Só uma ressalva que eu quero fazer, nessa discussão que a microcefalia, o aborto de feto com microcefalia que surgiu no Brasil, foi devido à expansão que isso teve ultimamente diante do grande número de casos que surgiram. E muito se fala que o Estado não apoia, que a criança que vai nascer com microcefalia ela fica desamparada, que o Estado não tem condições de arcar, e esse discurso é falacioso, sendo que a Constituição Federal garante que o Estado tem que resguardar os direitos e a obrigação dele que resguarde. E esse argumento de que não tem recursos não é válido. Diante disso, a Constituição Federal, juntamente com o Estatuto da Pessoa com Deficiência, a Lei dos Beneficiários Previdenciários, que ela garante que tem o benefício mensal, toda pessoa idosa ou com deficiência ou que sofreu algum dano durante a vida e não tem condições de se manter. Sendo assim, as crianças que nascem com microcefalia se enquadram. Nos princípios do direito penal, eu vou falar da intervenção mínima que o Estado tem que proteger os bens mais relevantes. Nesse caso, é óbvio que a vida, e ele tem sim que proteger. Isso não seria viável. Só porque a criança vai nascer com uma deficiência não quer dizer que ela não tenha direito de viver.
Ato contínuo, chamo para a sustentação oral Tatiele Melo, que disporá de 5 minutos para a defesa favorável ao aborto do feto com microcefalia. Argumentos contrários ao aborto de fetos com microcefalia, eu farei a exposição, tecerei argumentos favoráveis ao aborto nessa modalidade. Já foi exposto aqui, né, que o nosso Código Penal ele não traz a figura expressa do aborto de fetos com microcefalia. Até mesmo porque a microcefalia, apesar de já se ter notícias desse tipo de doença, eram casos raros. E só agora, depois da epidemia de dengue sofrida no Brasil nesses últimos 6 meses, é que se teve uma expansão dessa doença devido a essa epidemia. Nós tomaremos por base a decisão do STF acerca da constitucionalidade do aborto de fetos anencéfalos, em que o STF ele ampliou a possibilidades do aborto no nosso ordenamento. E essa ampliação, ela abriu espaço para outras discussões, e este será o nosso ponto de partida para travar essa discussão acerca dessa constitucionalidade do aborto de fetos com microcefalia. Nós sabemos que, apesar de diferentes, estes dois casos guardam relação entre si, porque ambos derivam de lutas sociais que viabilizam os objetivos maiores colimados na nossa Constituição, que está acima de qualquer lei infra. Sabemos que o direito ele não é uma ciência absoluta, ele tem que se modificar na medida em que a sociedade se modifica, ele não é absoluto. E que o princípio in claris cessar interpretatio, ele está superado no nosso ordenamento. Toda norma, ela é passível sim de ser interpretada e de ser interpretada de uma forma extensiva. Tomando isso como base, nós entendemos que quando o direito, sobretudo o direito penal, ele autoriza esse aborto de fetos com microcefalia, nem o direito e nem o Estado, ele está incentivando essa prática de aborto. Muito pelo contrário, descriminalizar o aborto não significa incentivá-lo. Quem deseja fazer o aborto, vai fazer de qualquer forma. Nós temos aí estatística, nós estamos trabalhando em cima de dados. A Organização Mundial da Saúde, ela relatou para nós que no Brasil são feitos cerca de 1 milhão de abortos clandestinos no país por ano. Isso é um número exagerado. São feitos esses abortos clandestinos, são dados. Então, o Estado não está incentivando essa prática, muito pelo contrário, ele está autorizando. Se a mulher quiser, ela faz, mas ele não está obrigando que ela faça. Inclusive, a decisão que vai seguir, a sustentação que vai seguir para o STF, ela pede duas coisas. Ela pede que ou o Estado assegura à mulher todos os benefícios, todas as necessidades básicas dessa criança e também descriminaliza essa prática para que a mulher que quiser praticar o aborto, ela faça. A que não quiser, ela vai ter assegurado pelo Estado todas as necessidades dessa criança. Então, quando o Estado e o direito penal ele autoriza essa modalidade de aborto, ele não está contradizendo a sua função contramotivadora, porque quem deseja fazer o aborto vai fazer de uma forma ou de outra. E nós temos aí também uma questão de desigualdade, porque no Brasil o aborto é liberado para quem por ele pode pagar, mas ele é criminalizado para quem por ele não pode pagar, porque uma mulher rica e uma mulher de classe alta, de classe média, quando ela quer fazer o aborto, que por qualquer motivo, eu não estou falando que a criança vai nascer com uma deficiência ou qualquer outra coisa, qualquer motivo que essa mulher, que essa gravidez foi indesejada para essa mulher, ela vai se dirigir a uma clínica particular, vai pagar aí entre 5 a 15 mil reais e vai realizar o aborto de uma forma segura, sem correr risco de vida e muito menos o risco de ser criminalizada por isso. Isso certamente não vai acontecer com ela, mas com as mulheres pobres, as que mais sofrem com essas mazelas da sociedade, a situação é diferente. É diferente porque elas se submetem a procedimentos clandestinos, a esquemas inseguros e arriscam suas vidas. O que nós queremos proteger aqui, eu não discordo com a colega Patrícia,
que o direito penal ele deve exercer a sua intervenção mínima e ele deve agir minimamente mesmo. E para isso, ele não tem que interferir numa esfera em que a mulher ela tem autonomia para decidir se ela quer ou não seguir com a gravidez. É ela que deve decidir, porque só ela sabe as condições que ela tem de prosseguir com essa gestação e de criar essa criança. E quando nós tiramos essa autonomia da mulher, nós caímos em outro problema social mais grave. Quantas crianças estão na rua, frutos de gravidez indesejadas, e que a mãe simplesmente abandonou, né? Jogadas em saco de lixo, em caçamba de lixo, né? Estão aí na rua. Então esse é outro problema mais grave. Então só a mulher ela tem que decidir se ela quer ou não prosseguir com essa gravidez. E é aí que é a intervenção mínima do direito penal. É aí que ele deve intervir minimamente. Nós não devemos usar o direito penal numa esfera onde a mulher ela tem condições de decidir se ela quer ou não prosseguir com essa gravidez. E o direito penal, ele exerce também a função de proteção de bens jurídicos relevantes, né? A vida, a saúde. Ele não deve se ocupar de proteger a moral, a religião, a ideologia. E para isso, nós temos que afastar esse tabu que é o aborto na sociedade e passar a encarar o aborto no seu viés social, né? Para que o direito ele exerça essa função de exclusiva proteção de bens jurídicos relevantes. Em suma, visto que os direitos fundamentais eles são históricos exatamente porque eles se transformam com o passar do tempo, se novas situações sociais surgem, requerem novas normas. Por isso eu vejo com bons olhos a descriminalização do aborto nos casos de microcefalia. Dentro do procedimento, chamo para a sustentação oral Pedro Henrique Almeida, que disporá de 5 minutos para a defesa contrária ao aborto de feto com microcefalia. Direito penal e sua posição contrária ao aborto de feto com microcefalia. Antes de mais nada, quero citar aqui o artigo 5º da Constituição Federal, onde que ele vem tratar do direito à vida como um direito inviolável. Um bem fundamental e inviolável até mesmo na nossa Constituição que ela protege. Não obstante a isso, o artigo 4º do Pacto de São José da Costa Rica, onde que o Brasil é signatário mediante os tratados internacionais de direito, ele vem falar que toda pessoa tem o direito à vida e que dela deve ser protegida. Não somente isso também, o artigo 196 da Constituição Federal, ele vem falar que o Estado ele deve sim ter uma atuação positiva no meio da sociedade, promovendo a saúde de todos, onde que diz respeito também naquela questão que foi tratada pelo nosso professor Gabriel, onde que se tem a concepção do mínimo existencial. A colega aqui anteriormente citou o princípio da exclusiva proteção dos bens jurídicos. Ora, outra que se findando, no que diz respeito aos argumentos contrários a este aborto, este mesmo princípio ele vem alencar a vida, como ele vem falar que o princípio da exclusiva proteção jurídica não somente ele se finda naquelas questões patrimoniais, mas também nas questões de vida do ser humano, ora outro, porque sem ela não tem como mesmo se atuar em meio à sociedade. Já o princípio em claro destaque interpretado também, citado proferido pela colega Tatiele, ele vem falar que o juiz ele não pode se fazer somente de um argumento da boca da lei. Além disso, da hermenêutica jurídica, que é a interpretação dos seus textos, ele deve fazer, acima de tudo, como Peter Hambler também citou, e Miller, na sua teoria estruturante, que ele deve se fazer a integração dos princípios gerais do direito. Princípios esses que toda hora nós vemos que está amplamente consagrando, acima de tudo, a vida como um bem fundamental e protegendo ele. A função ética social do direito penal, também tratada aqui anteriormente no que diz respeito a um possível aborto nos casos de microcefalia, ele também vem proteger como valores fundamentais à vida. Valores estes que também é indispensável ao indivíduo, ora outro que o aborto com microcefalia ele não se justifica, sendo que se tem uma vida extrauterina comprovada. Aqui também nós possamos se valer da autonomia da vontade humana contra o direito à vida.
tão consoante a autonomia da gestante, ela deve se fazer ao direito à vida. Ora outra, porque se o feto não preencher daqueles requisitos legais que se estabelece no Código Penal, que se dá no artigo 128, não há nem mesmo que se falar num possível aborto de microcefalia. Aqui também se estabelece a eugenia, que também nós podemos fazer a comparação, que foi aquela imposta no Estado nazista, onde se procurava uma raça pura, eliminando aqueles que não se adequavam a um padrão social. É o que se impõe, sendo que se não se tem nem mesmo uma mera anomalia que se dá de um tal grau que não torna inviável a vida do feto, não há o que se falar num possível aborto. Antes de mais nada, queria aqui também proferir a palavra do ministro César Peluso, na ADPF número 54, onde ele disse que os apelos para a liberdade e autonomia pessoal atentam contra a ideia de um mundo diverso e plural. Ora, outra que deficiência não justifica aborto. Quando não preenchido aqueles requisitos legais, onde que não se tem nem mesmo um perigo de vida para a gestante e não resultante de estupro, ela não pode se valer da sua autonomia para que se faça aqui um extermínio de um mundo diverso e plural, ora outra que é o que nos atenta às nossas relações sociais que se tem hoje em dia. Obrigado, atenção. Em relação ao aborto, eu quero que os caros jurados reflitam durante toda a minha sustentação oral em relação à injustiça. Bom, antes de começar a falar, eu quero dizer que a nossa proposta não se passa pela eugenia, porque para se ter o caráter da eugenia, para ela se caracterizar, é necessário que o Estado, ele motive as mulheres a não engravidar e, na pior das hipóteses, que o Estado obrigue essas mulheres a abortarem esses bebês que ele não considera cabíveis na sociedade perfeita dele. A nossa proposta não é essa, caro amigo e colega Pedro Henrique. A nossa proposta, muito pelo contrário, é reconhecer o direito à autonomia da mulher para ela poder decidir se ela quer levar adiante esta gestação com esse bebê que sofre da microcefalia ocasionada pelo vírus Zika ou não. Bom, findando essa argumentação, quero ressaltar que o direito penal ele tem algumas características bem peculiares. Uma delas é em relação à fragmentariedade, que diz que o direito penal ele preza e zela pelos bens jurídicos mais relevantes. Isso soa até poético. Mas esse mesmo direito penal, ele destrói vidas quando ele coloca essas mesmas mulheres que, se por acaso vieram abortar esses fetos dentro desse cárcere privado, dentro desse cárcere falido, que é o nosso sistema carcerário brasileiro. É de notório saber político que o nosso sistema carcerário brasileiro ele não tem condições nenhuma. Bom, é necessário maturidade dos caros jurados para reconhecer que essa culpa não é das mulheres. Essa culpa é do Estado, que não adotou políticas públicas efetivas, capazes de combater esse mosquito transmissor dessa doença. Por último, eu quero ressaltar que o direito penal ele deve romper com qualquer tipo de crença. E é incabível que líderes eclesiásticos venham à nossa Câmara Legislativa impor suas doutrinas. Quando isso acontece, nós rompemos com a função ético-social do direito, que deve reconhecer, e que eu saiba, e vocês vão concordar comigo, a nossa atualidade não se submete ao absolutismo sagrado. Muito pelo contrário. Hoje nós reconhecemos, e isso é muito válido, relembrar que nós reconhecemos direitos que o sagrado, que muitas religiões repudiam. Se o legislador se curvar a esses argumentos, nós
iremos submeter o direito penal e trazer um sentimento a toda a população de injustiça e descrença. Iremos jogar ao pó todo o ordenamento jurídico. E não é isso que nós queremos. Nós queremos fazer valer os direitos. Bom, por fim, finalizando, eu me direciono aos jurados e, parafraseando uma fala de Sócrates, eu quero que vocês reflitam sobre isso. Pior do que sofrer uma injustiça, essas mulheres, no caso, é quem comete essa injustiça. E quando vocês forem votarem, eu quero que vocês pensem nisso. E mais, hoje à noite, quando vocês repousarem a cabeça no travesseiro, espero que vocês não carreguem o título de injustos. Sem mais, muito obrigada. Diante dos argumentos expostos, eu peço aos jurados que votem sim para os que são favoráveis ao aborto com microcefalia ou não para os que são contrários. Peço também que não se identifiquem com nomes ou assinaturas ou qualquer outra forma. Para finalizar, para concluir, eu vou fazer um apanhado geral sobre as outras matérias, o que o nosso tema encaixou nas outras matérias. Primeiro, o direito constitucional, que temos o caput do artigo 5º, que tange dos direitos e garantias fundamentais, que assegura o direito à vida a todos. Só que o direito à vida não é de caráter absoluto. Todo direito fundamental pode sofrer restrição. E na própria Constituição traz o inciso 47 desse artigo 5º, que dispõe sobre a pena de morte no caso de guerra declarada. Vemos também no direito civil que a teoria adotada é a teoria natalista, onde o início da personalidade se dá com o nascimento, com vida da criança. Porém, antes disso, o nascituro tem uma expectativa de direito, que está descrito no seu artigo 2º, que diz: a personalidade civil da pessoa começa no nascimento com vida, mas a lei põe a salvo, desde a concepção, os seus direitos do nascituro. Temos também no ECA, esse é o artigo 7º, que garante a proteção à vida e à saúde das crianças, mediante efetivação de políticas públicas sociais. E o artigo 8º vem para completar, diz que o poder público tem o direito de propiciar o alimento à gestante e nutrir que dele necessite. Como não há nenhuma doutrina que trata desse tema que a gente trouxe hoje, até mesmo porque ele é muito recente, a proposta do grupo foi realmente gerar essa discussão. Não foi tomar posição favorável e nem contrária. Até porque o assunto é bem polêmico e causa diversas divisões no país, em todos os âmbitos, em toda parte do país. E, para finalizar, só para falar, a gente resolveu escolher o tema penal porque todos do grupo têm bastante dificuldade nesse tema. E por isso mesmo a gente resolveu escolher. A gente resolveu apostar para a gente pensar fora da caixa, para a gente crescer e para a gente superar nossas próprias dificuldades. E, na verdade, a gente não fez por notas, a gente fez por conhecimento. É claro que a nota é importante, mas nunca na maioria das vezes, não é um sinônimo de aprendizado. A outra proposta também não foi restringir o trabalho ao penal. A gente quis trazer, por se tratar de um projeto integrador, a gente quis trazer um pouco de cada matéria dentro do nosso trabalho e também a participação da turma para a gente fazer essa integração todos juntos. Faremos a contagem dos votos, então? Foram 2 votos contrários ao aborto e 5 favoráveis ao aborto. Então, diante do resultado, queremos agradecer a presença de todos aqui essa noite. Em especial o professor Saulo, que sempre esteve disposto aí a ajudar, a dar opiniões, a criticar
e juntamente com o professor Guilherme, que nos ajudou no que tange aos recursos físicos e materiais para a gente apresentar o trabalho. Declaro encerrada a sessão e tenham todos uma boa noite.